Boa tarde a todos e a todas. Hoje estamos recebendo o professor Eliseu Savério Expósito, graduado em Geografia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, mestre e doutor em Geografia Humana pela USP, pós-doutor pela Université de Paris, Sorbonne, professor da Unesp, campus Presidente Prudente até 2019, obteve títulos de professor titular e emérito na mesma instituição. É credenciado pelo Programa de Pós-Graduação da Unesp, que atualmente tem nota 7 na CAPES. Já foi professor visitante em várias universidades, no Brasil e no exterior, membro de conselho editorial em várias revistas nacionais e internacionais. Um dos fundadores do GASPER. Tem experiência na área de geografia, com ênfase em geografia econômica e urbana. A palavra está contigo, professor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, todas. É um prazer estar falando novamente com a Priscila, o Xisto, aqui presentes, né? E a partir do convite, eu botei um título aí meio bombástico e tal, mas na realidade eu vou falar, Priscila, a partir do segundo, o que aparece mesmo no segundo slide, se você puder passar, isso. Eu vou falar, porque, pelo que a Priscila me disse, seria bom, né, passar para os alunos da graduação uma ideia de metodologia, de pesquisa, daquilo que se realizou, né? Então, isso aqui não é a primeira vez, né? Porque eu me aposentei aqui em Prudente e fiz essa apresentação, né, para ser uma espécie de prestação de contas na minha universidade. E eu readaptei um pouco, né, tirei algumas coisas que tinha mais, para hoje, né, para falar, né, como a pesquisa foi sendo construída. Eu dei esse nome às geografias que me fizeram, porque eu poderia também colocar as geografias que eu fiz, o que eu fiz da geografia e assim por diante, tá? Mas eu quis dar esse título, né, porque, do ponto de vista metodológico, como eu sigo a corrente dialética, né, à medida que você vai fazendo pesquisa, você se transforma. E você transforma também aquilo que você vê. E à medida que vai mudando, né, aquilo que você vê, você também se transforma, né? É sempre vamos dizer assim, num caminho de mão dupla. Não é digamos assim, não é uma relação de causa e efeito. Eu estudo, tenho um efeito. Eu estudo novamente, tenho um efeito. Né? Mas eu também me transformei no sentido da pesquisa e daquilo que foi sendo elaborado. Pode passar. Bom, então, no nível para que eu estou falando hoje, foi a iniciação científica. Então, eu começo com esse nível. Tá? Durante os anos 70, na minha graduação na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Presidente Prudente, que depois foi incorporada à Universidade Estadual Paulista, a Unesp, onde o Xisto e a Priscila fizeram doutorado, vocês devem saber, já tinha, em alguns casos, para alguns professores, não era para todos, mas para alguns professores, o incentivo à iniciação científica. Tá? Não vou ficar entrando em detalhes aqui, mas nem todos os professores tinham esse estímulo. Um professor que eu tive, chamado Armin Mamigonian, e um outro, chamado Marcos Alegre, incentivaram a pesquisa. E no primeiro trabalho, que inclusive foi publicado num Congresso Nacional de Cartografia, eu fiz um trabalho sobre a população urbana e rural do estado de São Paulo. Naquele momento, eu era também desenhista da Faculdade de Filosofia. Então, eu desenhei os mapas, tudo. Naquele tempo não tinha computador, era tudo na mão, no nanquim, né, naquelas canetinhas especiais. Eu fiz esse trabalho, apresentei no Rio de Janeiro, e ele saiu publicado nos anais do evento. Foi, portanto, a minha primeira publicação. Depois eu tive 2 artigos a mais na graduação.
Isso me colocou de uma maneira diferenciada entre todos os outros alunos, porque ninguém tinha publicação então. Tá? Mas foi por estímulo dos professores, desses professores que eu tive e que eu citei aí. Então, eu tive que mostrar como é que o Estado de São Paulo foi modificando. E do ponto de vista da ocupação do território e do ponto de vista da transformação das cidades, da formação da rede urbana, da formação da infraestrutura, tanto no sentido ferroviário, depois quando no sentido rodoviário, eu fiz uma descrição da chamada corrida para o oeste. E, logicamente, isso foi comprovado com o mapeamento. Eu peço para a Priscila agora mudar. Tá? Pode ir mais uma. Isso. Então, vejam, aqui eu tenho uma fotografia, porque esse mapa, ele, como vocês podem ver aí, ele está bem dobrado, olha, dobrado em 10 partes, né? Porque era um mapa muito grande, não era um papel A3, não, era um papel A2, era gigantesco para caber dentro dos anais, que naquele tempo também era tudo em papel, hoje é tudo, né, tudo online, tudo digital, né? E em 1940, no estado de São Paulo, vocês vejam que tem aí os círculos que equivalem à população urbana e já pontilhados equivalem à população rural. Quanto maior o círculo, maior a população urbana. Quanto menor o círculo, menor a população urbana, e quanto mais denso o achurado na área do município, maior é a densidade rural. Então, dá para ver aí que o oeste do estado de São Paulo ainda era pouco ocupado, porque tinha poucas cidades ainda, né? No sudoeste e principalmente no noroeste do estado, não havia uma densidade urbana muito grande. E essa circunferência maior mostra já a desproporção da cidade de São Paulo, né, em relação ao restante do estado. Pode passar mais um, Priscila? E aí, 30 anos depois, o mapeamento do estado de São Paulo em 1970. Aqui, né, se eu colocar hoje, isso vai estar ainda mais denso. Então, comparando os dois mapas, dá para ver um aumento da cidade de São Paulo, aumento, né, das circunferências perto da cidade de São Paulo, que é na Grande São Paulo, e praticamente o término da ocupação do oeste do estado. O noroeste, né, o oeste, né, lá de São José do Rio Preto, de Araçatuba, de Marília e de Presidente Prudente. Então, praticamente a rede urbana do estado de São Paulo já estava definida em 1970. Tá? Hoje, mais para frente, vocês vão ver alguns outros mapas que vão mostrar, né, outros enfoques em relação a esse estado. Então, já dá para ver que desde a minha graduação eu trabalhava com o estado de São Paulo. Acredito que, como vocês também devem trabalhar muito com a Paraíba, né? Pode passar, Priscila. Então, aquele foi o meu mestrado. Desculpa, aquele foi o meu trabalho de graduação. Eu tive outros 2 trabalhos publicados, mas aquele marcou pela relação, né, com a demografia, que eu posso dizer assim, né, há uma proximidade com a demografia e com a linguagem cartográfica. Tá? A linguagem cartográfica vai me acompanhar durante toda a vida. Tá? Todos os meus trabalhos têm representação cartográfica muito forte. E no mestrado, as coisas vão mudando um pouco. Eu entrei em 1977 no mestrado da USP, e o meu orientador foi Armando Corrêa da Silva. Inclusive, com um meu, tem agora um texto que está até em espanhol, a revista Ponto Sur, da Argentina, a contribuição metodológica de Armando Corrêa da Silva, que propôs o método ontológico hermenêutico dialético.
Tá? Então, a presença do Armando foi muito importante na minha formação de mestrado. Então, na década de 70, como está escrito aí, o fenômeno mais importante era o êxodo rural. Aqueles mapas que eu mostrei mostravam a ocupação desse oeste. Mas logo em seguida, a partir do final dos anos 70 e dos anos 80, começou a haver uma reestruturação fundiária, uma mudança nas relações de produção, uma anti-reforma agrária, né? As pequenas propriedades passaram a ser vendidas e incorporadas em grandes propriedades, e as pessoas passaram a migrar, né, da zona rural para as cidades pequenas e depois para as cidades grandes. Cidades grandes, no caso, eram São Paulo e Campinas, principalmente. E como era um fenômeno importante, havia isso como, digamos, todo mundo queria estudar isso. E eu apresentei essa questão para o meu orientador e falei para ele, olha, mas eu estou aqui em Prudente, eu falei na USP, estou lá em Prudente, quero estudar isso, mas várias pessoas já estudaram. Como é que nós vamos fazer para não cair na mesma história? Quer dizer, não refazer o mesmo estudo. Quer dizer, por que as pessoas migram? Por que elas saem do campo? Porque elas saem das pequenas cidades e vão para as cidades médias e as cidades grandes. Ele pensou um pouco e falou, por que então não vamos inverter a pergunta? Como assim? Demonstra, faz uma pesquisa para ver por que as pessoas não migram. Bom, aí eu falei para ele, essa é uma questão que nunca ninguém abordou, e eu não sei como abordar, porque do ponto de vista demográfico, é simples, é só fazer uma conta, você inverte os números e explica da mesma maneira. Tá? Aí ele falou, não, então nós temos que mudar, fazer uma intersecção. Vamos ver primeiro os fatores da migração, né? Naquele tempo, Jacqueline Bourget-Garnier, Pierre Jorge, nomes que eu não sei se vocês já viram falar, né? E o Milton Santos, com os 2 circuitos da economia urbana, seriam a base para mostrar o que havia, o que existia de infraestrutura, quer dizer, como é que o território estava desenhado naquele momento nas cidades pequenas, que é o que eu escolhi, 2 cidades pequenas aqui próximas a Presidente Prudente. Então, isso aí já estava dado, mas para tentar entender as decisões das pessoas que não migravam, eu tive que ter uma intersecção com a psicologia. E aí fui buscar num filósofo dos Estados Unidos, que, na realidade, ele era formado em psicologia, chamado Kurt Lewin, que é, inclusive, aquele que propôs, o que se utiliza muito hoje na fenomenologia, se propôs a pesquisa-ação. Ele propôs, mas não desenvolveu muito, mas ficou por ali. E ele tinha uma formação secundária, mas tinha uma formação marxiana secundária. E eu fui buscar na teoria de campo de Kurt Lewin o apoio para tentar mostrar por que é que as pessoas não migravam. Nessa teoria de campo, ele diz mais ou menos o seguinte: as pessoas estão no território, elas têm a forma espacial, a cidade onde estão, elas têm o campo onde estão, as estradas por onde andam e as aspirações. E tudo isso faz com que elas tomem a decisão de acordo com a sua noção de campo. Quer dizer, por onde elas podem transitar. A partir daí, veio a ideia. Vamos tentar explicar por que as pessoas esse campo formado e não tomam a decisão de migrar, mas, digamos assim, se intimidam, não têm coragem de sair. Aí surgiu um conceito que eu trabalhei e que ainda hoje, eu acho que vale a pena retrabalhar, o conceito de horizonte geográfico.
Quer dizer, o horizonte geográfico, a partir da teoria de campo, é aquele espaço que está praticamente na personalidade das pessoas, na capacidade delas entenderem até onde vão, ou aquilo que inibe essas pessoas de se moverem no espaço. Então, o horizonte geográfico para alguns é a sua própria pequena cidade. O horizonte geográfico de outros é a sua propriedade rural. O horizonte geográfico de outros é o estado de São Paulo, porque eles migram, viajam, aspiram, se locomovem. E para outros pode ser o mundo, olhando hoje, né? Então, esse conceito emergiu, né, e foi trabalhado, né, para um produto novo naquele momento, que também não tinha, e essa é uma novidade nos anos 80, 1980, 83, 84, que foram os mapas mentais. Não tinha, apesar do Kurt Lewin, né, nos anos 50, ter feito alguns mapas mentais nos estudos que ele fez em Boston, nos Estados Unidos, a representação dele era uma representação, vamos dizer assim, cartesiana, né, sobre as ruas da cidade. Mas isso, do ponto de vista do estado de São Paulo, que é digamos assim, o horizonte geográfico que eu pude trabalhar, a partir, né, vamos dizer assim, a partir de questionários, de entrevistas, eu tinha que representar de uma maneira diferente. Tá? Pode passar. E aí surgiu o quê? A primeira representação das viagens das pessoas, né, e a partir das suas aspirações, para onde elas tinham ido. Aí é de uma cidade chamada Álvares Machado. Pode passar, Priscila. Aqui é de uma cidade chamada Pirapozinho. Então, vocês veem que a representação, né, é uma, digamos assim, uma representação linear das possíveis viagens. Tá? Mas isso era pouco, porque era uma representação, né, digamos assim, ortogonal daquilo que foi sendo respondido. Então, eu tinha que produzir alguma coisa diferente. Pode passar, Priscila. Aí, eu peguei, né, continuei trabalhando, logicamente, no sistema cartesiano, né, e o número de viagens e a distância, número de viagens na horizontal e a distância na vertical, fui colocando, né, essa equação e as cidades de cada uma das duas, né, em que posição que ela se situaria, como se fosse quase um índice de Gini. E isso gerou os mapas mentais que eu peço para a Priscila passar, que foram esses aqui. Olha, vocês viram na apresentação anterior o estado de São Paulo. Estão vendo aqui uma representação completamente diferente, né? O oeste do estado e até o norte do país estão próximos e são muito maiores do que o leste do estado. Por quê? Porque a representação próxima é muito maior, né? Quer dizer, as pessoas, para se locomoverem para 10, 20, 30, 40, 50 quilômetros, é muito mais fácil, elas se tornam mais ágeis. Mas para grandes distâncias, não só a distância física, mas a distância mental delas fica cada vez mais diluída e mais distante. Em alguns casos, como é o caso aqui o caso de Álvares Machado, até uma inversão. As pessoas vão mais para São Paulo do que Sorocaba, então, no mapa mental, Sorocaba está mais distante do que São Paulo, que está mais próximo. Foi possível, a partir de uma técnica que a gente usa, todos sabem, né, do questionário, das entrevistas e de dados demográficos, né, e a partir disso trabalhar, como todo pesquisador tem que fazer, né, trabalhar os dados, procurando extrair aquilo que mais interessa, foi possível elaborar esses mapas mentais. Que, eu repito, naquele momento eu não tinha interlocução
né, não tinha interlocução, não tinha com quem conversar, mas isso foi inovador e foi publicado em forma de artigo. Tá? Então, essa foi a segunda geografia que me fez. Tá? Pode passar, Priscila. Depois vem o doutorado, em 1990, nos anos 90. Né? E aí o meu orientador, né, foi, lamentavelmente, também já faleceu, o professor Ariovaldo Belino de Oliveira, da USP. Aí eu fiz o mestrado também na USP, Fernando Corrêa, e o doutorado na USP. Eu mudei, portanto, de orientador. E eu, né, procurei estudar aquilo que me suscitava mais curiosidade naquele momento, que era a apropriação da renda fundiária. Eu queria estudar, nesse caso, o Presidente Prudente. Então, o próprio título da tese mostra, né, que é quem produz e quem se apropria da renda fundiária urbana em Presidente Prudente. Eu tinha que, logicamente, seguir os cânones tradicionais, né, de entrevistas. Dessa vez eu não fiz questionários, mas eu procurei inovar de alguma maneira. Tinha uma fonte básica, que eram os cartórios. Em todo cartório tem a escritura dos terrenos e ali tem o preço do lote, por exemplo. Então, eu podia fazer por aí. Mas os preços, eu fiquei sabendo, que estão declarados, ou eram declarados naquele momento, não eram necessariamente os preços de mercado, mas eram os preços de acordo com a vontade de quem comprava e quem vendia. Então, eu achei que o preço de mercado seria muito mais próximo da realidade a partir dos anúncios de jornais. Tá? Então, durante um ano inteiro, eu acompanhei todos os domingos, todos os jornais, né, os anúncios de compra e venda, que naquele momento eram uma, 2 páginas, até 3 páginas, né, de anúncios. Tá? Hoje isso já não acontece mais. Mas naquele momento foi uma fonte fundamental, porque, repito, era o preço de mercado. Tá? Só que tinha que ter toda a informação necessária, não era só um preço, tantos mil cruzados novos. Naquele momento, a moeda brasileira era um cruzado novo, coisa que não sei se vocês já ouviram falar. O Brasil foi mudando de moedas e, naquele momento, era o cruzado novo. Tinha que ter a informação da localização precisa, no bairro ou da rua, tinha que ter a área do terreno e o preço. Porque eu passei a trabalhar com o quê? Com o preço do metro quadrado. Esse preço do metro quadrado foi importante para comparar os bairros, né, para ver onde se produzia, que tipo de renda fundiária era essa, quer dizer, o preço da renda fundiária. E aí eu tive que também inovar uma técnica que a economia política de orientação marxiana não faz. Ela não consegue calcular o preço inicial do solo. O preço comparativo como relação social, tudo bem. Mas e o preço inicial? Como é que é possível isso? Só a economia marginalista consegue fazer. E a partir das entrevistas eu consegui, né, fazer isso aí. Tá? Então, eu tive que juntar 2 tendências teóricas, logicamente, trabalhando com o orientador, vendo até onde a gente podia trabalhar uma e outra. Tá? Então, isso já demonstra o quê? Que a gente pode trabalhar com diferentes teorias, diferentes tendências, mas desde que elas consigam falar entre si. E a teoria básica foi a teoria da renda urbana, que é a teoria que está lá no livro 3 do Capital, depois foi trabalhada por Jaramillo, pelo próprio Ariovaldo de Oliveira no campo, etc, etc. E aí estava a interface, né, diferente na graduação com a demografia, no mestrado com a psicologia e no doutorado com a economia política. E aí eu tive que fazer, novamente, artesanalmente, né, os mapas síntese, né?
E um esboço teórico das conclusões, né, eu pude demonstrar que nas cidades médias, com o Presidente Prudente, a renda se apropria de acordo com, né, o momento da venda do terreno, a relação com a taxa de juros e de uma magnitude de acordo com o bairro onde ela se situa. Então, esses 3 elementos, né, foram a contribuição que eu pude dar para, né, digamos assim, enriquecer a teoria da renda urbana, a produção e a apropriação da renda urbana fundiária. Tá? Nesse caso, diferentemente do mestrado, eu tive que ir além das fronteiras. Então, eu usei muitos autores em francês, principalmente, que a geografia na USP teve muita influência francesa, e autores em espanhol. Um ou outro apenas autor, né, de língua inglesa. Um deles, o David Harvey, que já despontava como um importante autor aqui. Não deixei de lado Milton Santos, mas tive que buscar desde os autores clássicos da formação do território brasileiro, como Celso Furtado, Caio Prado, etc., até esses autores daquele momento mais recentes, né? Milton Santos, Ariovaldo de Oliveira, Cláudio Egler, Ernest Mandel, e David Harvey, que eu estou lembrando rapidamente aqui. Tá? Então, houve, portanto, uma mudança, né, no próprio horizonte, né, geográfico da bibliografia. Tá? Pode passar, Priscila. Aí, um exemplo de mapa. Eu tive que trabalhar com os terrenos vazios e não com os terrenos construídos. Por quê? Porque a hipótese, né, trabalhada foi simples. Partindo do pressuposto de que nós estamos sobre a face da Terra, ninguém está com o pé no ar, né? Ninguém está voando, todo mundo pisa no solo. E do ponto de vista da economia política, um pressuposto básico é que todo mundo tem que ter direito a um lugar. Portanto, quem tem um terreno não é um especulador, não é aquele que ganha, né, com o terreno. Mas quem tem a partir de 2 terrenos passa a ter condições de apropriar da renda fundiária no ato de compra e venda desse segundo terreno. Então, quem tinha um terreno foi isolado. Mas quem tinha a partir de 2 terrenos, e aí eu consegui todos os dados no cadastro da prefeitura, foi 1 ano de trabalho no cadastro, pegando dados, somando um por um dos terrenos vazios, e eu fiz esse mapa aqui. O que está em preto, isso que eu disse foi artesanal, né? São os terrenos vazios. Vocês podem ver que eles estão mais na periferia da cidade, né? E muitos aqui também, esses pontos, né, no centro, mais na área, né, consolidada da cidade. O que mostra que há quase que uma espécie de muralha, né, ao redor da cidade, de terrenos vazios, que faz a cidade crescer de acordo com a vontade dos proprietários. Pode passar, Priscila. E aqui é um mapa resumo, e eu até deixei propositalmente a lápis, porque, né, depois que eu tinha entregue, eu tive que recalcular, tal, para a banca ver o que eu tinha feito. E aí, o preço médio de cada terreno. Mas aqui, para ter efeitos comparativos ao longo do tempo, eu transformei o preço em dólar. Tá? O preço do terreno em dólar, não, desculpe, em dólar por metro quadrado. Para que, como o Brasil mudou as moedas, né, ao longo do tempo, que eu fui fazendo os dados aí, né, eu tive que, né, pegar um referencial comum, e foi o dólar esse referencial comum. Tá? Então, aqui, vocês veem nas áreas centrais os preços maiores, em alguns outros bairros
né, periféricos também maiores, e onde está espontilhado, nas áreas mais distantes, os preços mais baixos. Então, essa foi a construção, né, dos mapas e dos argumentos para mostrar aquela contribuição teórica que eu já falei para vocês. Pode passar, Priscila. E esse é um mapa, né, resumo, o mapa síntese da tese, que mostra, em azul, são os terrenos onde estavam as residências, em vermelho, onde estava o comércio, e em amarelo, basicamente, onde estavam os terrenos vazios da periferia, lembrando aquele mapa em branco e preto que vocês já viram. Em verde, as áreas verdes, né? Em marrom, as áreas institucionais, e em roxo, as áreas industriais da cidade. Tá? Isso foi feito à mão, ponto por ponto, cada um dos lotes pelo endereço. E naquele tempo não tinha o georreferenciamento. Tive que pegar, né, o mapa de Presidente Prudente e colocar, né, do lado para fazer esse mapa síntese, que também é um mapa grande, como vocês podem ver aí, está dobrado. E tinha que fazer 11 cópias de cada mapa, porque a gente entregava 11 cópias na Universidade de São Paulo, além da minha e da biblioteca de Presidente Prudente. Eram 5 para os membros titulares da banca, 5 para os membros suplentes e 1 para a biblioteca da USP. Então, vocês viram que o trabalho era manual e era intenso mesmo. Tá? Então, isso foi o trabalho entre a pesquisa empírica, entre a confecção dos mapas, a redação e tal, foi de 3 a 4 anos. Tá? E as leituras, logicamente, durante todo esse tempo. Tá? Então, foi demografia, psicologia e economia política, né? As intersecções das geografias que me fizeram até então. Pode passar, Priscila. No estado de São Paulo, tem uma figura na carreira docente chamada livre docência. Isso não existe nas universidades federais e nem nas estaduais de outros estados. É só no estado de São Paulo. Né? Isso foi criado na USP, quando ela foi criada nos anos 30, 40, isso veio vindo e até hoje isso persiste. E eu tenho que ser livre docente se eu quiser me tornar titular. Tá? Na Universidade Paulista, você não chega a titular a não ser por concurso público, aberto, com banca, etc, etc. Tá? Há uma progressão horizontal, mas essa progressão horizontal não te leva a ser titular. Tá? Jamais. E para ser titular, você tem que fazer primeiro a livre docência. Então, no início do século XXI, eu tinha que fazer a livre docência. Naquele momento, já tinha observado que nos eventos havia uma confusão muito grande entre o que é método e o que é teoria. Tá? Havia uma carência geográfica pelo método. Os conceitos eram confundidos com categorias. Né? Então, eu tive que, né, a partir de várias leituras, desde Althusser, né, Deleuze, Guattari, Lefebvre, Chertorin, são autores, né, da filosofia mesmo, né, foram aqueles nos quais eu fui buscar o que é o método, o que é a teoria, o que é a categoria, principalmente. Chegando, logicamente, né, em Kant, em Hegel, Engels, e chegando até em Aristóteles, né, para ver como é que o método foi sendo, né, desenvolvido, foi sendo criado, foi sendo trabalhado ao longo do tempo. Tá? Então, a interface agora era com a filosofia. E eu tive que trabalhar com força a relação sujeito-objeto. Aí eu tenho um texto sobre sujeito em geografia, por exemplo, publicado em 2023, na revista Sociedade e Território, onde eu trabalho essa relação de uma maneira bem profunda. Mas, basicamente,
era o que é o método, o que são conceitos e categorias e quais são os elementos do método, como teoria, lei, doutrina, ideologia, ideia. Isso gerou aquele livro, Geografia e Filosofia, que ainda é um dos mais vendidos da editora da Unesp, né? Ele está já na quinta ou sexta reimpressão. Porque ele continua, logicamente, ele continua em vigência, está aí, é uma provocação para quem quiser fazer outra proposta, né? Ou completar, ou ampliar, é uma possibilidade. Mas o livro está aí, e eu acho que ele é bem conhecido pela geografia brasileira, né? Mas aí eu tive que, como a relação era com a filosofia, tive que trabalhar também a teoria da linguagem. Tá? Então, era outro elemento que entrava, né, na discussão, ali, no caso, epistemológica do método. Né? Aí vem uma pergunta logo aí. Será que os 3 métodos continuam válidos ou não? Não sei. Pode passar, Priscila. Então, aqui eu queria deixar o que já está no livro Geografia e Filosofia, a relação sujeito-objeto. Em filosofia, quem estuda é o sujeito, e o que é estudado é o objeto. O sujeito pode ser um geógrafo, pode ser um filósofo, pode ser um etnógrafo, pode ser um economista, etc, etc. E o objeto pode ser uma cidade, uma região, uma propriedade, um bairro, um país, pode ser um grupo etnográfico, etc, etc. Tá? Então, nessa relação sujeito-objeto, no método hipotético-dedutivo, como a base são as convenções, né, as medidas, peso, massa, comprimento, altura, etc., o objeto ele se sobrepõe ao papel do sujeito, que é o interpretador. Tá? No caso do método fenomenológico hermenêutico, cuja proposta é buscar e sintetizar com uma intencionalidade, tem que a intenção do pesquisador, a essência do objeto, o pesquisador fala muito alto. E é o seu estilo, é a sua forma de redigir, de demonstrar aquilo que ele extrai do objeto, que faz dele um sujeito na supremacia em relação ao objeto. E no método analítico dialético, como um transforma o outro na mesma proporção, sujeito e objeto estão em constante relação conflituosa, mas não no sentido do conflito senso comum, mas na relação de uma tensão epistemológica entre os dois. Tá? Então, essas são 3 alegorias para demonstrar a importância de cada método, né, para que a gente consiga dimensionar o papel do sujeito e do objeto. Pode passar, Priscila. Aqui uma representação, desculpe, 3 representações. A primeira é do método hipotético dedutivo, que tem sempre uma relação de causa e efeito constante. O segundo, aqui à esquerda, é o do método dialético, cujas leis levam sempre a um crescimento em espiral e ascendente. E a terceira representação é do fenomenológico hermenêutico, que depende de cada momento, a tomada de decisão na interpretação por parte do sujeito faz com que ele tome rumos diferentes. Pode passar, Priscila. Bom, mas aí eu tive que fazer o concurso de titular também. Aí, outra intersecção abre. O teste foi tempo e espaço. Isso já faz 15 anos. Tá? A pergunta era, existe uma teoria do espaço? Como é que é a relação entre espaço e tempo
no espaço e no tempo. Aí eu fiz uma leitura do presente para o passado. Expliquei como o espaço e o tempo, né, são entendidos na cidade do capitalismo, para chegar até o espaço e tempo, né, a partir de Einstein, Giordano Bruno, Descartes e Aristóteles. Tá? Então, o tempo, logicamente, sempre ligado ao espaço, né? Foi sucessão para Aristóteles, para Descartes, movimento na dialética, e, do ponto de vista do capitalismo, ele foi a medida do trabalho. Tá? E o espaço geográfico aparece como superlativo, né, disciplinar do conceito de espaço. Né? E deu para chegar à conclusão de que as noções de espaço social e de espaço físico, da relatividade, portanto, o espaço, né, da dialética, mas não da representação, mas da existência humana, eles estão cada vez mais distantes. Ou seja, o espaço, ele se amplia como conceito, como representação, mas o espaço social, ele tem todas as suas determinações confinadas até o momento na Terra. Tá? Não sai disso. Mas o espaço da relatividade, ele está cada vez mais distante. E isso influi no conceito de espaço, que também é uma categoria. Tá? Não é categoria de análise, é categoria. Tá? Então, veja que a interface aí é com algo que vai muito além da geografia, que é a física. Pode passar, então, agora, Priscila. Tá. Aí eu queria continuar, né, para mostrar para vocês que hoje a geografia está muito diluída. Hoje, e vem aqui a minha opinião, certo? Qualquer tema vira tema geográfico. Eu acho que não, a geografia tem um temário, tem metodologia, tem técnicas, tem método. Então, pode passar, Priscila. Eu quero mostrar a força da geografia. E a força da geografia econômica, e depois eu vou falar da força da geografia urbana. Tá? Um dos conceitos elaborados nos estudos que eu fiz do Estado de São Paulo é de eixo de desenvolvimento. Geralmente se fala em paradigma de área. Né? O próprio IBGE, quando põe a população, ele põe a população do município e não da cidade. Tá? E isso tem influenciado nas representações e modificado, logicamente, a noção que nós temos visualmente, do ponto de vista cartográfico, né, da representação, por exemplo, da população, da economia, da densidade, etc. Então, esse é um conceito que eu fui trabalhando e está num livro sobre o novo mapa da indústria do Estado de São Paulo e em textos, né, da revista como é que é? Geocrit, etc. Tá? Então, esse debate, ele continua, tá? Porque o paradigma de eixo, ele é muito mais claro e muito mais explicativo do que o paradigma de área. Tá? E na geografia econômica também, depois de estudos que eu fiz, inclusive, no Rio Grande do Norte, né, que eu fiz aqui no Estado de São Paulo, e com colegas de outras áreas, surgiu a ideia da disseminação do modo industrial. Tá? Por quê? Nos anos, a partir dos anos 90, começou-se a falar muito no Brasil sobre um processo de desindustrialização. Tá? Desindustrialização. Só que a desindustrialização só ocorre, segundo essa proposta, onde teve industrialização. Se não teve, você não pode falar de desindustrialização. E no Brasil, o processo de industrialização, do ponto de vista conceitual, é aquele que transforma. Como o próprio Caio Prado já escreveu há muito tempo, né? A noção de desenvolvimento é aquela noção que mostra
que a área onde há esse desenvolvimento, ela se transforma. Ela não cresce do ponto de vista econômico apenas. Ela se transforma do ponto de vista estrutural, do ponto de vista do consumo, do modo de vida, etc. É onde, portanto, houve a industrialização do tipo manchesteriano, que você pode falar que há uma desindustrialização. No entanto, se você vai, por exemplo, em Caicó, tem a bonelaria, né? Você vai lá em Mossoró, teve com força o petróleo, né? Em Macau teve o sal, né? Já entra no lado do Ceará, tem uma produção agrícola muito forte, voltada para exportação, né? Principalmente de melão e banana. Eu estou dando um exemplo mais próximo de vocês aí. Tá? E você vai em Recife, né, tem uma fábrica da Jeep. Então, né, e ao sul de Recife tem um porto muito, muito importante. Tá? Então, nesses lugares, você tem muitas fábricas e, portanto, um processo industrial. Mas ele não é um processo duradouro. Por exemplo, como a Ford do próprio de Porto Alegre, que desapareceu. A Jeep, que está em Recife, em um dado momento, ela pode mudar para outro lugar. Né? Mas a indústria automobilística no centro, aqui no Sudeste, né, na área de São Paulo, no caminho para o Rio de Janeiro, ela não vai desaparecer nunca. Ao contrário, você pode pôr uma Mitsubishi em Catalão, mas o foco principal está, né, na área de maior industrialização do Brasil, que é a área do ABCD paulista. Disso nós não temos dúvida. Mesmo assim, outras áreas como o Vale do Itajaí e o Vale dos Sinos, né, e áreas do estado do Rio de Janeiro tiveram industrialização que não mudam. Tá? O Rio de Janeiro teve a indústria de navios muito forte, que está muito fraca, mas ainda continuam existindo estaleiros de conserto lá no Rio de Janeiro. Então, onde houve o processo de industrialização, você pode ter aquilo que André Fischer chamou de disjunção produtiva. Você muda a produção, tá? Muda a forma de produção, mas não muda a produção, certo? Muda as relações de trabalho, muda as relações tecnológicas, mas a indústria continua importante. Tá? Então, em outros lugares, como em Luanda, no estado de São Paulo, onde se produz torneiras, lugar onde tem mais concentração de fábricas de torneiras do Brasil. Né? Em Cianorte, a fábrica de roupas de jean, é uma área de produção de jean, com todas as marcas ali presentes. Então, tem nesses lugares a indústria, que é disseminada para aí, mas isso não significa um processo de industrialização. Mas não negamos que a indústria está lá, certo? Pode passar, Priscila. Aí, como eu falei, no estado de São Paulo, né, foi possível fazer esse mapa síntese dos eixos de desenvolvimento em São Paulo. Né? A densidade dos eixos, as cidades mais importantes, fluxos, como estão aí até em porcentagem, né? Como estão aí nas setas, e no colorido, a cor abóbora, laranja aí, né? As chamadas áreas ganhadoras, no dizer de Jorge Benko, e em azul, proporcionalmente, as áreas perdedoras. Né? Então, vocês podem ver que os eixos todos convergem para a Grande São Paulo. Estão muito mais fortes para o norte, mas eles vão para o oeste e noroeste do estado e para o Rio de Janeiro, no leste, para o sul, para o litoral, etc., de uma maneira intensa. Tá? Mas eu posso comparar as áreas. E isso não é uma coisa também duradoura. Eu posso ter mudanças depois. Então, vocês veem aí, mais uma vez, a cartografia presente, né?
e mostrando a importância da representação dos fenômenos, nesse caso, de geografia econômica. Pode passar, Priscila. Mais um. Aqui um outro exemplo. Pode passar o outro também. Esse exemplo da esquerda é a concentração e a localização industrial em Mossoró à esquerda, e aqui à direita, olha aqui, Campina Grande, tá? O arco aqui do contorno rodoviário, aeroporto, o centro da cidade, né, onde estão as universidades, onde estão os centros comerciais em azul, e em verde, onde estão as indústrias. Tá? Então, é mais uma forma, agora do ponto de vista do esquema, né, do esquemático, de como a gente também estudou cidades como Campina Grande, como Mossoró, entre outras tantas do Brasil. Tá? Pode passar, Priscila. E aqui uma representação do eixo de desenvolvimento. No caso, quando ele existe, e a partir da metrópole para as cidades de porte médio, né, por meio das autopistas, da infovia, né, e a gente vendo as áreas ganhadoras mais no centro, né, e as áreas opacas mais ao sul, mais distantes. E os empregos no terciário crescem com o sinal mais em direção à metrópole, e os empregos na indústria crescem em direção às cidades de porte médio. Tá? Então, esse esquema funciona no estado de São Paulo de uma maneira claríssima. Acredito que isso também possa ser pensado entre João Pessoa, Campina Grande, entre Recife e Caruaru, entre Natal e Mossoró, entre Fortaleza e Sobral, etc., entre Salvador e Feira de Santana, por exemplo. Tá? São possibilidades que nós temos de testar se esse esquema explicativo funciona no Brasil, como funciona no estado de São Paulo. Salvo a transformação total da realidade, isso continua sendo válido. E é isso que a geografia tem que fazer, explicar, né, teoricamente, como é que as coisas acontecem. Pode passar, Priscila. Isso é apenas uma representação da geografia econômica. Pode passar. Mas também a força da geografia urbana é muito grande. Tá? Nós tivemos aqui um projeto temático financiado pela FAPESP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, chamado Fragmentação Socioespacial. Estudamos as cidades médias, né? Uma delas foi Mossoró, a gente continua estudando Mossoró. Né? E trabalhamos conceitos de espaço concebido, vivido, percebido. E aí houve uma inovação metodológica, que foi, né, para entender a mobilidade urbana, trabalhamos com percursos urbanos. Trabalhamos com planos analíticos, né, centro, centralidade e mobilidade, com a produção da cidade, com a periferia e com os espaços públicos. Tá? E aí foi surgindo, a partir de estudos sobre juventude, gênero, etnia, etc., valorizando o indivíduo, né, foram surgindo estudos decorrentes desse trabalho mostrando que as cidades médias têm vida própria e elas têm dinâmicas próprias. E que o que acontece nelas não é um repasse do que acontece na metrópole, ao contrário. Né? E o conceito de fragmentação socioespacial foi o mais importante, que gerou, inclusive, 4 livros que nós lançamos na Ampur de Florianópolis, foi lançado na Ampeg de Macapá e estão na editora Consequência. 4 livros com 32 capítulos, né, com praticamente a densidade da produção desse projeto temático, que tem, inclusive, um livro ligado a isso sobre a metodologia que nós utilizamos. E um dos capítulos é sobre percursos urbanos. Tá? Então, nós não fizemos só
os resultados empíricos e teóricos associados, né, mas também publicamos a metodologia utilizada. Pode passar. Mas aí, a gente também tem que lembrar que há uma persistência na forma urbana. A rede urbana brasileira, ela é fundamental. Os estudos do IBGE mostram um trabalho de hierarquia urbana muito grande. Mas um dos membros do GASPER fez um trabalho sobre heterarquia urbana, mostrando que as cidades pequenas e as cidades médias não dependem mais, para falar com o exterior, por exemplo, para exportar, para importar, de passar por São Paulo. Quer dizer, aquele efeito cascata, a cidade pequena, para a média, para a grande, para o exterior, não é mais vamos dizer assim, uma característica da rede urbana. Embora o IBGE mostre a hierarquia urbana, a rede urbana brasileira trabalha agora num sistema de heterarquia urbana. Por quê? Aí é uma demonstração, né, de que os conceitos foram sendo transformados. E a força da geografia urbana também mostra o seguinte, que as diferentes dimensões da cidade têm dezenas e dezenas de pesquisadores trabalhando sobre elas. Sobre as metrópoles, tem o Observatório das Metrópoles. Sobre as cidades médias, nós temos a rede de pesquisadores sobre cidades médias, a RECIME. E sobre cidades pequenas, tem uma rede de pesquisadores chamada Micripoli, que só estuda as cidades pequenas. Então, veja, a geografia urbana brasileira está muito forte. Mesmo que tenha estudos esses de interseccionais, né, de etnia, sobre a orientação sexual, etc., nas cidades, isso acontece também nas cidades pequenas. Então, há, portanto, uma riqueza muito grande da geografia urbana. E eu quero lembrar isso para que a gente não dilua, né, o temário que nós temos na geografia em temários que são muito mais próprios da etnografia, da própria economia mesmo, da sociologia, etc. Tá? Nesse sentido que eu estou falando. E aí vem a ideia, né, de renda absoluta diferencial na cidade, na intersecção com a geografia econômica, né, que quase que como um resumo das duas, para ver se essa ideia vai ser testada ou não. Tá? É uma proposta, né, que veio, né, de um doutor da Sorbonne, quando eu fazia o pós-doutorado lá, e eu trouxe, a gente debateu, mas não se discute isso aí, nós precisamos discutir. Aí é por isso que eu lembro da força ainda da geografia urbana. Pode passar, Priscila. Mais um. Resultado desse projeto temático, né, nós temos agora uma cartografia computadorizada, não é mais feita à mão. Tá? E aqui, à esquerda, é uma representação do mapa do consumo de Ribeirão Preto. Na parte, as manchas azuis correspondem a famílias que ganham mais de 20 salários mínimos. A parte em rosa, essas manchas, correspondem às famílias que ganham menos de 3 salários mínimos. Em vermelho, eu tenho os grandes centros de compra. Tá? E em pontilhado, as avenidas, né, onde estão praticamente os pontos de compra e venda do comércio da cidade. Em hexágonos pretos, os grandes conjuntos residenciais fechados. E em outras cores, os conjuntos Minha Casa Minha Vida. O que mostra isso? Uma cidade norte, pobre em Ribeirão Preto, e uma cidade sul, rica. E no mapa da direita, para onde as pessoas vão consumir. O que mostra que os 2 shopping centers que estão aí, em vermelho, atraem muito mais do que o centro
que é essa mancha amarelo claro, um pouco acima, perto aí do número 12, 9 e tal, onde está, acho que o número 6 aí. Então, vocês veem o quê? Uma mudança na dinâmica, não só no mapa do consumo, mas na dinâmica do consumo numa cidade média como Ribeirão Preto. Tá? E ela é uma cidade de porte médio, média, mas que daqui a 10, 20 anos não sabemos se será, né, uma aglomeração urbana, etc. Tá? Mas eu quero, portanto, mostrar novamente a força da cartografia e da geografia urbana. Pode passar, Priscila. E aqui, no caso de Presidente Prudente, uma representação, né, com a técnica Kernel, mostrando, né, os pontos de consumo, onde estão os shopping centers, os grandes supermercados e a densidade de negócios por meio da localização do CNPJ, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. Uma fonte nova que nós conseguimos nesse projeto chamado FRAGURB, Fragmentação Socioespacial. Então, vocês veem, desde os jornais, o cadastro da prefeitura, os cartórios, né, depois, né, a rede, a REGIC do IBGE, agora, né, o cadastro, né, que é fornecido pelo Ministério do Trabalho e do Emprego, dos CNPJs, que permite a gente fazer a densidade de negócios na cidade. E isso é disponível, e ele é altamente confiável, porque é atualizado mensalmente. E é um dado oficial. E é um dado oficial e confiável por quê? Porque todo mundo tem que declarar, né, por meio o quê? Da RAIS, que é aquela relação anual de informação social. Tá? Isso é uma relação também com o sistema CAGED, que é o sistema de emprego, né, e o CNEF, Cadastro Nacional de Endereço para Fins Estatísticos. Então, vejo que agora, do ponto de vista, né, das fontes, da articulação nos mapas computadorizados, é possível fazer esse mapeamento. Pode passar, Ciro. Isso é apenas uma representação da cidade. Pode passar. Vamos lá. Caminhos e recaminhos. Pode passar. Então, aí é uma lembrança, né, que Yves Lacoste, no final dos anos 70, escreveu um livro chamado A Geografia Serve Antes de Mais Nada para Fazer a Guerra. E ele falou que a cartografia era muito importante como linguagem na geografia. Tá? Lacoste falou isso. Ele falou dos conceitos obstáculos. Região, por exemplo. E eu falo das novas tecnologias que nós temos que utilizar. Tá? E essa demonstração, que foram esses mapas, mostram que nós temos aprimorado na geografia a nossa capacidade de leitura e de interpretação. Aí vem uma pergunta. Vamos recuperar um conceito dos anos 80, de horizonte geográfico? É possível recuperar horizonte geográfico, mapas mentais, para entender o cotidiano das pessoas, o espaço vivido, o espaço concebido, o espaço vivido de Lefebvre? Pode passar, Priscila. Tá? Ou a cidade, as teorias da cidade e sobre o urbano permitem a gente falar que há uma renda imobiliária, que é uma proposta de pesquisadores do Observatório das Metrópoles, ou não? Pode passar. Ou nós podemos trabalhar a cidade e seus componentes como mercadoria do ponto de vista, né, da economia política? São perguntas, né, que, né, são resultados daquelas geografias que me fizeram, mas que, ao mesmo tempo, se tornam alavancas para as geografias que podemos fazer. Pode passar, Priscila. Bom, aí eu termino falando de cotidiano a 40 graus. Porque é uma brincadeira, porque a nossa área aqui é quente para chuchu, como o Xixo e a Priscila puderam constatar aqui
no passado. Ainda, as orientações de IC, mestrado, doutorado, eu defendo como meios de produzir conhecimento. Tá? É na orientação, no processo de orientação, de estudo, de redação, né, na produção de dissertações, teses e também de TCC, né, que nós temos como meio para produzir conhecimento. Tá? E eu proponho também a ideia do diálogo como metodologia de pesquisa. Quer dizer, o trabalho em equipe é importante hoje. Como eu já mostrei para vocês, eu tenho lá o Observatório das Metrópoles, eu tenho o Recine, eu tenho o Micripoli, que são importantes, né, grupos, gigantescos grupos, que não ficam só no Brasil, né, tem membros do exterior também participando desses grupos. Tá? E, né, a gente fortalecer sem deteriorar, continuar com a AGB e a AMPEG, que são as nossas entidades de divulgação, né, não deixá-las cair num descrédito, né, e apenas numas entidades de fazer encontros, mas como fóruns de debate, fóruns de divulgação e de debate daquilo que nós produzimos. Tá? Pode passar, Priscila. E aí é o que eu chamo do futuro do presente. Ou seja, nós estamos já trabalhando o que virá pela frente. Tá? Eu vejo que a palavra passado não está aí, porque a palavra passado está em todos os slides anteriores. O futuro está aqui, nesse presente, e daqui para a frente, e vai depender, logicamente, de vocês. Pode passar. E eu paro por aqui com essas apresentações, né, que podem ser utilizadas nas intersecções com a filosofia, economia política, demografia, geografia urbana, econômica, etc. É isso, gente, que eu tinha que falar para vocês. Obrigado pela paciência. Obrigada, professor, pela sua palestra. Agora eu queria abrir para perguntas. Quem gostaria de perguntar alguma coisa, de fazer alguma colocação? A informar, microfone e câmera estão habilitados, tá? Certo. Eu gostaria. Tá bom, Xusto. Isaac está aí. Isso, depois o Isaac. Eu sou um pouco suspeito, né, para falar o quanto é bom revê-lo. É uma pessoa que me deu um amparo aí imprudente quando estava meio que perdido, né? Iniciamos aí um projeto de doutorado e aprendi bastante, e principalmente com os colegas que também faziam parte do Gasper, em especial, me lembro Leandro e alguns outros que trabalhavam essa questão também na industrialização. Professor, eu queria trazer justamente algumas reflexões a respeito disso. Primeiro, essa questão do debate, dessa fragilidade do debate de teoria e método. Eu concordo com o senhor, e eu não sei como é que está a realidade da matriz curricular aí do curso de Geografia em Presidente Prudente. À época, era uma estrutura muito boa para a formação do estudante. Aqui eu vi que houve uma mudança, né? E, de repente, a gente perdeu muitas das disciplinas que, na minha avaliação, ainda hoje, são disciplinas essenciais para a formação de um profissional de geografia. Você ter disciplinas que trabalham a indústria, disciplinas que trabalham a economia, enfim, estatística, etc. Mesmo para uma licenciatura, que muitos dizem, um curso de licenciatura, mas a gente está formando um profissional de geografia que tem uma habilitação para lecionar, né? Aqui mudou, então aqui a gente tem uma matriz curricular que reduziu bastante esse debate da geografia. Aí essa primeira reflexão. Essa crise teórica e de método, de leitura, teoria e método, ela pode ter essa relação, quer dizer, na medida que a gente reduz a quantidade de disciplinas do curso, naturalmente vamos ter poucas disciplinas trabalhando sobre teoria e método na sua própria matriz curricular, né, na sua própria meta de curso. Eu busco sempre que possível, nas minhas disciplinas, abordar tanto teoria como método, mas aí eu sinto essa questão. A outra é uma observação, acho que muito pertinente também, que embora eu concorde com
o senhor, professor, quando você fala a questão da importância da inovação, da tecnologia para a questão da produção de mapas e tal, mas enquanto profissionais de geografia, a gente também tem perdido a habilidade de produzir mapas, né? Você vê aí o mapa que o senhor produziu, na minha tese de doutorado eu fiz o mapa, hoje a gente bota 2 códigos no computador, o computador faz um mapa e a gente não tem a gente está perdendo, a nova geração de estudantes está perdendo essa habilidade de olhar para o espaço e conseguir reproduzir, né, em desenho, em cartografia, o que vê no espaço, porque eu estava dizendo para um dos grupos que se a gente tiver uma pane na rede de geoprocessamento, ninguém mais vai fazer nenhum tipo de leitura espacial. Se jogar dentro de uma selva, ninguém vai poder saber para onde vai, porque não tem mais aquela percepção, né, de espaço. Com relação a essa questão são mais reflexões, a última é uma pergunta, tá? Essa questão da indústria, o governo agora está firmando um convênio com a China para você ter a criação de 2 ferrovias bioceânicas, né, que vai conectar o Atlântico ao Pacífico. Queria saber um pouco se o senhor poderia identificar se isso pode ser uma alternativa de reestruturação do debate sobre industrialização, porque, querendo ou não, a gente vai estar incorporando uma das regiões que foi historicamente oprimida, que é a região, principalmente a região centro-oeste, no sentido da industrialização, teve a do campo, né, teve no campo, mas não nas cidades e tal. Aí eu queria saber se isso poderia ser uma alternativa. E, finalmente, aí, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar, que é o urbano, que é a cidade, que aí o senhor falou, né, dessa nova abordagem, não mais da hierarquia urbana, só que eu fiquei pensando que em 2017 houve uma mudança na forma do IBGE trabalhar a dinâmica espacial dos circuitos, principalmente com a rede logística, que é pautada aí na criação das regiões imediatas e regiões intermediárias. A essência dessa relação seria a conexão entre as cidades constituídas em redes, então rede de cidades educadoras, rede de cidades de luta contra a pobreza. Eu queria saber se a hierarquia urbana ela tende a se recuperar esse conceito, trabalhando essa nova geografização do espaço regional. Tá bom. Eu vou responder, viu, Priscila? Depois a gente segue, porque tem 4 temas para debater aqui, tá? E eu prometo não responder exatamente como talvez vocês queiram, mas eu também vou fazer, né, a minha reflexão e a minha proposta aqui. No primeiro caso, Xisto, o currículo aqui em Prudente continua do jeito que você conheceu, né, de uma forma geral. Tem evolução do pensamento geográfico no começo, metodologia em pesquisa no 2º ano, introdução à pesquisa no 3º e assim por diante. Né? Tá. Uma coisa que tem mudado um pouco, e isso é uma crítica que eu faço, é um pouco a diluição. Tá? Começaram a haver um conjunto de disciplinas optativas muito pontuais, sabe? E que não são necessariamente oferecidas, porque às vezes é para um professor bola, tal, tudo certo, o outro elabora e tal, e no final a pessoa se aposenta, vai embora, essa disciplina desaparece. Tá? Eu ainda defendo uma estrutura curricular robusta, com disciplina sobre método, tá? Como nós temos, e que sejam ministradas seriamente, né? Sem essa diluição. Geografia da minha região, sabe? Geografia do meu tema de estudo, espaços industriais, espaços urbanos, né? Você pode englobar tudo isso em geografia urbana, geografia industrial e tal, né? Claro que você pode não ficar preso a essa disciplinarização dos temas, mas isso identifica o que você vai estudar, certo? Não precisa falar que eu vou estudar a indústria. Ao estudar a indústria, do ponto de vista econômico, vai falar da cidade, vai falar do processo produtivo, das relações de emprego, né, onde está o capital, a concentração, etc, etc. É isso, sabe? Quer dizer, na própria essência da disciplina, você já tem todos os elementos. Então, não precisa desdobrar. E aí o que acontece? No caso nosso aqui,
né? Tem disciplina que repete. O ano seguinte, eu estou repetindo em espaços urbanos, porque eu trabalhei em geografia urbana. Então, tá? Mas a ossatura, né, o esqueleto principal continua. E eu acho que isso tem que ser defendido, né, e essa é a minha opinião. Ainda vale a pena pensar, né, em 3 disciplinas sobre teoria, método e pesquisa em geografia. Sobre a habilidade de produzir mapas. Eu falei que eu desenhei aqueles mapas à mão. Hoje, no computador, eu não faço nem... Eu monto isso aqui, PowerPoint e tal. Eu não acompanhei a evolução tecnológica. Eu teria que ter feito curso ou continuado para dominar essa técnica. Tá? Eu não domino. Mas é da geografia, é do geógrafo a necessidade de fazer os mapas. Mesmo que tenha que ser, entre aspas, né, terceirizado, como é no nosso caso aqui. A gente pede para aqueles que dominam, e nós temos alunos aqui que dominam, né, esses mapas, e eles, num clique, tendo o banco de dados na memória do computador, num clique eles fazem os mapas. Tá? Em meia hora, eles fazem o mapa, modificam e tal, e deixam o mapa prontinho como a gente quer, com as cores que quer, né? Só que, por trás disso, tem a alimentação do banco de dados, que a gente fazia, né, na mão também. Mas hoje a informação é tão rápida e tão densa que dominar isso não é fácil. Aí você tem que dominar o quê? ArcGIS, QGIS, não sei o quê. Né? E acho que a gente que trabalha com as teorias da geografia, é uma carga que não dá tempo de fazer. Eu não tive tempo de me aprimorar na cartografia digital, mas nós temos aqui colegas que fazem isso melhor do que muita gente. Agora, por outro lado, para elaborar um mapa, não pode só dominar a técnica do computador. Você tem que saber as cores que utiliza, o que é escala, né? Como fazer o título, né? O que significa o título, o que é legenda, quais ícones da legenda. Aquilo que é tradicional tem que ser transformado também em elemento no mapa, né, digitalizado. Tá? Sobre essa nova infraestrutura brasileira, vai mudar as áreas por onde passar? Não tem dúvida. Tá? Como na ocupação desse oeste de São Paulo, a ferrovia transformou completamente as áreas. Isso vai modificar, não tem dúvida. Só que nós não sabemos ainda. Por outro lado, mudando a infraestrutura do país, você vai mudar a dinâmica do emprego nessas rotas. Só que veja que aí eu estou novamente o quê? Trabalhando com o conceito de eixo, muito mais do que de área. Então veja como isso a gente vai elaborando assim conceitos que eles podem ser retrabalhados e não podem ser esquecidos. Tá? E, logicamente, o momento é da China, né? Eles têm dinheiro, estão investindo, e não dá para dizer que não invista aqui. É bom investir mesmo. Que sejam bem-vindos. E sobre as mudanças que o IBGE tem feito, eles têm feito porque a realidade tem mudado. E eles não podem ficar com uma metodologia de 2007, 2008. A última RG, que é de 2018, já tem inovações. Agora se fala em aglomerações urbanas. Né? Já tem uma indicação aí, por exemplo, que na próxima RG, que deve ser em 2029, Ribeirão Preto vai ser tratada como metrópole. Então, o IBGE tem mais de 50 indicadores na RG. Eles têm esses dados altamente confiáveis. Hoje, por exemplo, eu fui entrevistado, né, por telefone por um membro do IBGE de Presidente Prudente. Ele tem acompanhado, a cada 3 meses ele faz uma entrevista comigo. Ele pergunta e tal, eu respondo, pronto. Então, eles têm esse trabalho constante. E o IBGE é um órgão que a gente tem que defender violentamente, né? Porque ele é importante no Brasil. Ele produz a informação confiável, porque
como o Ministério do Trabalho e Economia, né? Você tem que dar informação, então a informação é confiável. Tá? E essas mudanças vão entrar sobre, por exemplo, a hierarquia urbana, uma hora vai entrar pelos próprios indicadores do IBGE, isso vai entrar na REGIC. E aí pode aparecer um conjunto de outros tipos de mapas, né, entre áreas específicas, ou um mapa mais generalizante, né, e até o IBGE passar a trabalhar com fluxos com o exterior. Tá? Isso aí não dá para saber, mas que os próprios conceitos que ele tem trabalhado têm se modificado, e principalmente nos últimos 15 anos, né, o que é salutar e é ótimo, na minha opinião. Tá? Isaac? Olá, professor Eliseu, boa tarde. Boa Olá. tarde também a todos que estão presentes na reunião. Professor, inicialmente gostaria de lhe parabenizar pela exposição da sua palestra. É um prazer imenso poder receber o senhor na tarde de hoje. E a minha pergunta, ela vai ser um pouco também, mediante algumas pontuações que o professor Xisto fez, então vai nessa mesma linha de raciocínio. Eu gostaria que o senhor comentasse que, com base na sua experiência, tanto acadêmica como também profissional, qual seria o maior problema na geografia atual, sobretudo a geografia brasileira? Mas aqui é muito difícil falar do maior problema na geografia brasileira, mas eu vou tentar esboçar aqui o que eu tenho visto. Eu já orientei mais de 70 mestrados e doutorados, já tive mais de 300 alunos, somando tudo isso aí, mas uma coisa que eu vejo que é preocupante é a falta de leitura. Isso é preocupante mesmo. Há um bombardeio muito grande de produção. Todo mundo tem que produzir, tem que escrever, mas se você não lê, como é que você vai escrever? Só que nós temos visto uma proliferação de artigos e mais artigos, né, de disciplinas, da graduação, no mestrado, no doutorado, etc., que são repetições estéreis sobre aquilo que outras pessoas já escreveram de uma maneira mais profunda. Então, a leitura é fundamental. E eu digo, tranquilamente, porque está sendo gravado, né, que o seguinte, quando eu comecei a ministrar teoria e metodologia no PPG de Presidente Prudente, eu tinha uma lista de leituras obrigatórias. O Xisto, que fez a disciplina, vai lembrar disso. Hoje a lista é bem menor. Por quê? Porque não se cumpre mais. Tá? Não se dedica tanto à leitura como já se dedicou. Esse é, na minha opinião, um problema muito sério hoje. Só que eu sei que muitas pessoas poderão argumentar o seguinte: mas eu só tenho 3 anos para fazer o mestrado, eu só tenho 4 anos para fazer o doutorado e tal. Esse é um desvio, na minha opinião, também. Tá? Não precisa ser 5, 10 anos para fazer o mestrado, mas tem programas que exigem 2 anos e meio para o mestrado. É muito pouco. Quer dizer, a pessoa gasta 1 ano fazendo disciplina e depois vai fazer uma pesquisa, não dá tempo de amadurecer, não dá tempo de trabalhar e tal, né? Se bem que o mestrado não é o princípio está na graduação, na iniciação científica, no trabalho de conclusão de curso. Então, o treino está lá. A leitura tem que ser cobrada já na graduação. Mas eu tenho visto que a diminuição da carga de leituras está muito pequena, está muito rápida, sabe? Então, Isaac, um dos problemas hoje não é na geografia atual, eu diria para os geógrafos de informação, para os geógrafos formados, é a carência de leituras e a repetição de muita coisa, tanto entre alunos quanto em profissionais, sabe? Na própria relação de orientação, a gente cresce também. A gente é obrigado a ler. Os próprios trabalhos de alunos são fundamentais para a gente atualizar
as leituras. Mas isso não quer dizer que a gente não possa mais ler. Tem que ler. Por quê? Por exemplo, quando eu recebo, a gente recebe toda semana vem lá um link, né, de uma revista nova. Eu abro, vejo o índice e vejo aquilo que me interessa. E se aquilo interessa, eu guardo, eu leio hoje, amanhã, depois ou depois, mas vai fazendo parte do acervo, porque eu não vou ler realmente tudo o que acontece. Eu tive, por exemplo, um aluno que fez um estudo sobre teoria e método aqui, né, sobre pensamento geográfico. Ele viu que até 2019 a gente já tinha 12 mil dissertações e teses produzidas. Quem é que vai ler tudo isso? Ninguém vai ler tudo isso. É impossível. Então você já recorta geografia urbana, geografia econômica, tema tal, para fazer a epistemologia dessa parte do conhecimento. Mas o conhecimento total, só a inteligência artificial pode fazer algum esboço interpretativo, mas pode ser errôneo também. Tá? É só faltar uma informação, ela distorce a conclusão. Mas isso tudo, com toda essa tecnologia, nós não podemos prescindir da leitura. Tá? Outro lado, Isaac, é o entendimento do método. Eu não posso fazer um estudo de qualquer jeito. Se eu não tiver a mínima noção de método e de técnica, se eu não souber o que é uma entrevista, eu vejo em todos os projetos, tem entrevista semi-estruturada, questionário, sei lá. O que é uma entrevista semi-estruturada? O que é uma entrevista? O que é um questionário? O que é uma tabela? O que é um quadro? O que é um mapa? O que é um cartograma? Se não tiver noção dessas diferenciações, vai misturar tudo. E se mistura tudo, vai misturar na cabeça de uma maneira errada. Certo? Aí eu lembro, nós temos aqui 2 livros publicados do Gasper sobre metodologia de pesquisa. Essa metodologia de pesquisa já tem exemplos. Tem que procurar se informar para verificar que caminho seguir. Todo mundo tem que tomar decisão, em algum momento. Escolhe o tema, vai escolher a pergunta. Eu contei a história de vocês lá no meu mestrado. As dúvidas que apareceram. A gente tem que tomar a decisão. Tá? Então, qual é a pergunta que eu quero responder? Qual caminho eu vou seguir? Caminho, o que é? Método. Que técnicas eu vou utilizar? Então, o domínio do método, ele é necessário. Claro que não vamos exigir de um mestrando ou de um doutorando um tratado sobre o método, mas ele tem que saber, em primeiro lugar, quais os conceitos básicos que ele vai utilizar. Vai falar de território, de espaço, de região? O que é? São conceitos diferentes, básicos para a geografia. Então, o que eu entendo por território? O que eu entendo por espaço? O que eu entendo por lugar? Eu já vi, muitas vezes, as pessoas colocarem isso como sinônimos. Não são sinônimos. São conceitos autônomos. E, como conceitos, são produtos do intelecto humano. Como produtos do intelecto humano, não são infalíveis nem são eternos. Eles se transformam. E depende de como cada um focaliza para entender como é que ele está sendo utilizado. Mas eu tenho que dominar e tomar uma posição. Qual é o meu conceito de território? Vai ler o que é território. Vai no Rafestan, vai no Hasbart, no Saquet e outras pessoas que já escreveram sobre isso. Quer falar sobre espaço? Vai no Lefebvre, vai no Milton Santos. O que é espaço? Vai nos filósofos, mas vai também nos geógrafos. E quer espaço urbano? Vai ler o que escreveu Lobato Correia. Tá? Então, são essas, na minha opinião, de uma forma geral, as fragilidades da geografia hoje. A carência de leitura e digamos assim, o não uso correto de técnicas e de métodos. Tá? Seria mais ou menos de uma forma geral. Tá? Obrigada, Eliseu. Concordo plenamente, viu? Eu tenho sentido isso na pele, na disciplina. Claro, quem dá aula sente, né?
Sente muito. Tem alguém que queira perguntar mais alguma coisa, fazer alguma colocação? Eu só queria, então, te dizer, professor, que eu conheci hoje um professor muito mais completo, eu já te achava completo, e assim, foi muito interessante ver a tua palestra para eu te conhecer assim, todas essas dimensões, inclusive como cartógrafo, né? Essa parte eu não sabia. E até assim, eu não sei se tem assim algum link da tua dissertação, da tua tese, ou de outros trabalhos que você citou ao longo da palestra, para poder a gente colocar na descrição do vídeo depois. Não tem ainda, Priscila, mas eu tô acabando de editar a minha tese, e vou disponibilizar em PDF, em algum site aí, talvez do Gasper, tá? Tem na USP, né? Tem aqui, mas tem em papel. Certo. Tem alguns lugares, eu acho que as pessoas vão pondo partes assim em PDF, sabe? Vai copiando, né? Mas eu estou aqui, eu acho que até o começo do ano que vem a tese vai estar prontinha. Legal. Aí eu coloco na descrição, porque já é uma fonte, né, para os alunos lerem. Viu, Sim. Gente? Lê, pelo amor de Deus. Não, e eu até gostaria, realmente, pelo seguinte, porque tanto na dissertação quanto na tese, tem questões ali que foram colocadas, foram respondidas naquele momento, mas que suscitam questões, que suscitam assim, estudos ainda hoje. Será que continua assim ou não? Sabe? As fontes estão dadas, né? As conclusões estão descritas. Será que continua desse mesmo jeito? Ou aquilo já está superado, como na teoria das evoluções científicas do Kuhn e a proposta do Popper, né? Quer dizer, aquilo que é superado, pronto, fica na história do pensamento. Não sei, mas logo vai estar pronto, viu? Tá certo, professor. Uma coisa assim que eu amei, né, que a gente ouve muito assim das palestras, mas que eu amei da tua, foi justamente essa conexão da teoria com a prática, né, o abstrato e o concreto o tempo todo, né, que é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia. Eu vejo muito as pessoas indo para o lado da técnica ou pegando a problemática e dando uma importância grande, não quer dizer que não sejam estudos profundos, mas esquece um pouco, né, de valorizar essa questão do pensamento, inclusive para poder a gente ter novas questões, né, de pesquisa. Elas vão surgindo a partir justamente desse diálogo, né, com os autores e com as teorias já existentes. Nesse caso, Priscila, é o seguinte, há sempre no imaginário acadêmico que a teoria é importante e o empírico é subsidiário. Não, o empírico é tão importante quanto o teórico, porque não há teoria sem empírico, né? É só olhar os livros do Capital do Marx, eu dou exemplo, procura o Lenin, né? Vai ver lá o desenvolvimento do capitalismo na Rússia do Lenin, tem lá dados geográficos importantes, quer dizer, eles não elaboraram suas teorias só da elucubração, das leituras que eles já tinham. Eles foram lá pesquisar, né, no terreno mesmo, para ver o que estava acontecendo. Aí eles teorizaram. É o que nós temos que fazer. Não tem hierarquia. Um é tão importante quanto o outro. Quanto o outro, exatamente. Tem alguma coisa assim que tu queira falar só para finalizar, deixar algum recado para o pessoal, que a gente encerra? Só reiterar aquilo que eu falei, né, a gente valorizar as relações de orientação, valorizar nossas entidades de divulgação, né, do ponto de vista sério mesmo, né, e produzir nossas dissertações, teses e artigos com fundamentação, com cuidado, né, obedecendo a língua pátria, né, escrevendo direitinho, sabe? E procurando interlocução nos grupos de pesquisa, né? Hoje ninguém trabalha mais sozinho, sabe? Mas também para fazer um artigo, colocar 10 pessoas fazendo ao mesmo tempo, que aí não dá. 2, 3 trabalham e os outros não, né? Geralmente é assim, né? Então é isso. O trabalho coletivo é importante, os grupos são, as redes, mas a leitura também é fundamental. Tá bom, muito obrigada, professor. Obrigado também a todo mundo que esteve presente, tá certo? Assim que possível, coloco no YouTube e repasso para o senhor e também para todo mundo. Tá bom, gente? Boa tarde.
Boa tarde, gente. Valeu. Ótimo, Obrigado pela diretor. atenção. Tchau. Tchau. Zé Revelo, pessoal. Prazer.